esperança cega que tenho em sua misericórdia. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Padre Adenilson, sou da Congregação do Sacerdote e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o tema Nossa Missão no contexto das mídias sociais, no contexto das mídias. Quero começar este momento de partilha com vocês a partir da luz da Palavra de Deus, Bíblia. A Palavra de Deus assim vai nos dizer: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde ele se encontrava. Apareceram então como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Essa passagem bíblica está em Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Essa passagem nos lembra a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E como vimos, todos eles, a partir do momento que receberam a ação do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. O Espírito, nós sabemos que é sempre inovador, e o Espírito vem em vista da missão, da ajuda da missão. Naquele momento que os apóstolos tinham muito a falar, que os apóstolos tinham como um grande dom para chegar junto do povo, era a fala. Não era a imprensa, não era a escrita, era a fala. Era a fala que fazia chegar junto das pessoas a evangelização. Por isso, queridos irmãos, ali vemos que o Espírito Santo começa a agir e atuar nos discípulos por meio da palavra. Foi concedido a eles os dons de falar em várias línguas, de poder chegar a todas as pessoas. Os próprios discípulos vão retratar isso mais à frente quando diz assim: nossa, mas todos eles estão ouvindo, todas as pessoas que estão conosco, a multidão que está conosco aqui hoje, está nos ouvindo muito bem. Como é que pode, eles que são de pardos, de outras línguas, como é que eles podem estar nos ouvindo tão bem, como se estivesse ouvindo na própria língua? Porque nós estamos falando na nossa língua e eles estão compreendendo na língua deles. Como isso pode? Isso se chama ação do Espírito Santo de Deus. Ao longo da história, nós vemos que o apóstolo Paulo foi um grande inovador nesse caminho da missão. Paulo usou das cartas para poder evangelizar e poder levar a palavra de Deus a todas as comunidades a qual ele foi formando devido à evangelização que foi fazendo, Coríntios, Gálatas e assim por diante. Nosso fundador, Padre Mário Venturini, foi um grande pioneiro também, visionário também para o tempo dele em relação às mídias impressas, ou as mídias, a divulgação da evangelização. Padre Venturini, que fundou a congregação em 1926, ele logo no início já começou a pensar em algum caminho de poder chegar junto das pessoas por meio da palavra, levar o carisma da congregação a todas as pessoas. E um dos caminhos que ele encontrou foi justamente a imprensa, foi justamente o material impresso, gráfico. Padre Venturini logo construiu uma gráfica e ele começou a fazer os folhetinhos que mandava a tantos bispos, a tantos padres, folhetinhos com mensagens que ajudavam na edificação da evangelização. Como bem sabemos, Padre Mário Venturini, ele fundou o dia de santificação sacerdotal e ele conseguiu enviar a todos os bispos do mundo inteiro um folhetinho por ocasião do dia do Sagrado Coração de Jesus,
que era o dia da santificação sacerdotal, ele enviava a todos os bispos, enviava um momento de oração para que os bispos pudessem fazer com o seu clero. Passado um tempo, o Papa João Paulo II pediu que ele pudesse assumir essa missão como igreja de enviar a todos os bispos do mundo inteiro uma mensagem por ocasião do dia de santificação sacerdotal. Mas na nossa casa em Trento, nós temos uma gráfica que já se usou muito para divulgar com várias revistas Presbíteri, Vita Consagrata, Piccolo Gredi, que ainda hoje continua a nossa revistinha. Aqui no Brasil também não é diferente. Aqui no Brasil, quando chegou o Padre Primo, também logo o Padre Primo quis Padre Primo também logo quis fazer também um meio impresso para poder levar o nosso carisma. E o Padre Primo criou a Voz Amiga. Na nossa casa de Marília também tinha uma mini gráfica, também tinha ali várias máquinas de xerox, várias máquinas de tipografia, de uma forma mais moderna para aquela época, para justamente imprimir a Voz Amiga ali e levar essa mensagem a todas as pessoas, Principalmente que mensagem? A mensagem do nosso carisma. Tá, e qual que é o nosso carisma então? O nosso carisma é rezar e trabalhar pela santificação dos padres. Esse é o nosso carisma, rezar e trabalhar pela santificação dos padres. Nós visamos isso, buscamos por meio das mídias sociais, conscientizar, por meio das mídias todas, conscientizar as pessoas dessa importância de rezar pela santificação dos padres. E mais do que isso, colaborar na medida do possível com a santificação dos padres. Quero mostrar para vocês também um outro material tirado agora do Espírito. Este livro que o fundador escreveu para os seus filhos seguissem. E num dos artigos do Espírito vai dizer o seguinte: quem fere de qualquer modo, mesmo nas pequenas coisas, o vigário de Cristo, fere o nosso coração. Por isso, com grande caridade, mas corajosamente, usaremos todos os meios dos quais dispomos para reparar as ofensas feitas ao Santo Padre e para ganhar, quanto possível, à nossa causa seus inimigos, ao menos pela oração. Queridos irmãos, aqui este relato que nós vimos para o Venturini nos fala sobre o Papa, sobre o vigário de Cristo. Então ele nos deixa dizendo que nós vamos usar todos os meios. Todos os meios também implica as mídias sociais. Todos os meios para que nós possamos o quê? Reparar as ofensas feitas contra o vigário de Cristo. As ofensas feitas contra o Santo Padre, o Papa. Quantas pessoas não ofenderam o Papa Francisco nesses últimos anos? Ofenderam com o sino da Amazônia, ofenderam com tantas ações que o Papa Francisco fez. As pessoas ofenderam o Papa Francisco. Nós, religiosos da Congregação do Sacerdote, não colocamos nenhuma frase nas redes sociais ou nem propagamos nenhuma frase contra o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso vigário de Cristo. Pelo contrário, eu muitas vezes coloquei nas minhas mídias sociais palavras de encorajamento, dizendo que o Papa não é isso que todo mundo fala, que nós devemos, acima de tudo, rezar por ele. Rezar por ele e rezar para que conduza sempre mais a Igreja. Bom, estamos vivendo um tempo novo, um tempo de pandemia e uma situação inusitada nos é colocada. Estarmos em isolamento social, distante das pessoas. Encontramos um único meio para chegar diante das pessoas. E o meio que nós encontramos é o meio das mídias, seja as mídias sociais, as mídias impressas. É o meio que nós encontramos hoje chegar a todas as pessoas. Eu mesmo vos falo através de um vídeo que vai ser vinculado pelas mídias sociais. Ou seja, nós tivemos que também nos abrir à ação do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo haja em nós para que nós possamos fazer acontecer
a evangelização, a propagação, a reparação, a divulgação do nosso carisma, rezar e trabalhar pela santificação dos padres através das mídias. Até 2 meses atrás, eu não fazia nenhum tipo de vídeo pelas mídias sociais. Escrevia alguma coisa, hoje eu celebro missa por meio das mídias sociais. Eu faço vídeos que ajudam as pessoas a ter esse contato com Deus, a partir da palavra de Deus. Então, ou seja, isso daí é dom do Padre Adenilson? Não. Isso é dom do Espírito Santo que motivou o Padre Adenilson a se lançar diante desse grande desafio. O Espírito Santo está aí e ele nos atualiza, ou nos adorna, faz um adornamento, como nos dizia o Papa João XXIII, quando propôs o Concílio Ecumênico Vaticano II. Ou seja, é hora de fazer um adornamento. Assim eu, como todos os meus irmãos de congregação, estamos buscando, à luz do Espírito Santo, nos atualizar diante das mídias sociais. Diante das mídias, de uma forma geral. Falo de mídias sociais porque nós estamos muito acostumados com essas palavras, mídias sociais. Mas aqui é em meio de todas as mídias. Pode ser por escrita, pode ser também por meio das mídias sociais. Ou seja, temos que usar de todas as mídias para, sim, levar o nosso carisma. O nosso carisma, volto a dizer, rezar e trabalhar pela santificação dos padres, deve ser difundido com mais frequência a todas as pessoas. Mais do que nunca hoje somos chamados a rezar pela santificação dos padres. Mais do que nunca somos encorajadas a doarmos pela santificação dos padres. É importante, queridos irmãos, que nós tomemos consciência disso e busquemos cada vez mais rezar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa, que cada vez mais tem se colocado em vários desafios. Um deles tem sido esse agora, essa grande pandemia que assola o mundo inteiro e que nós, como igreja, estamos mudando o nosso modo de evangelizar, enquanto não é possível estarmos juntos. Então a grande mensagem que eu deixo para vocês é essa: que todos vocês se unam à nossa causa, usem das suas mídias sociais, impressas, a quais vocês têm, usem das vossas mídias para ser também um grande reparador do coração de Jesus. Porque fere o coração de Jesus. Fere o coração de Jesus, sim. Fere o coração dele quando nós proferimos contra os padres, quando nós proferimos contra o bispo, quando nós proferimos contra o Papa. Nós temos cristãos leigos que ser aqueles que reza, porque o demônio já faz esse papel de criticar e de malhar os nossos representantes na terra, os nossos representantes de Jesus Cristo na terra, o padre, o bispo e o Papa. Eles encontram muitos desafios e nós precisamos rezar por eles diariamente, para que eles não percam este caminho de santidade a qual abraçaram por meio da sua vocação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude cada vez mais a sermos testemunhas do amor de Deus a todas as pessoas. E busquemos sempre e sempre rezar e trabalhar pela santificação dos padres. Deixo-vos a vocês a minha bênção sacerdotal, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.